São Paulo. Sampa, terra da garoa, a cidade que não para. É uma cidade com 11 milhões de habitantes, inserida em uma região metropolitana com 39 municípios e 20 milhões de habitantes, onde não é possível distinguir os limites municipais. Tão consolidada é mancha urbana. Como a maioria das grandes cidades, São Paulo vem enfrentando um aumento da população na periferia e cidades satélite. Em um esvaziamento do centro, provido de infraestrutura, serviços e empregos. A metrópole é conhecida como a selva de pedras, onde só há trânsito e poluição, e todos estão sempre com pressa. Formação histórica. A cidade de São Paulo, um dos maiores aglomerados urbanos do planeta, surgiu em 1554, a partir de um colégio jesuíta, e é o atual polo de atração não só de sua região metropolitana, mas também de todas as regiões do Brasil. São Paulo, somente uma pequena vila até o século XIX, situada em seu local de fundação, era um local de passagem e transição entre o litoral e o interior, daí a oportunidade de crescimento e progresso. Infraestrutura e industrialização. Na década de 40, São Paulo também ganhou importantes intervenções urbanísticas, principalmente no setor viário. A indústria se tornou o principal motor econômico da cidade. A necessidade de mais mão de obra nessas duas frentes trouxe brasileiros de vários estados, principalmente do Nordeste do país. Todavia, as crescentes e contínuas exportações de produtos agrícolas, expressivamente o café, permitiram o aglutinamento das primeiras indústrias de São Paulo, favorecidas com o excesso de mão de obra imigrante disponível, alocados junto às margens do rio, perto dos ramais rodoviários. As fábricas vão desenhar um novo perfil urbano e econômico na cidade, acelerando seu crescimento e ampliando sua infraestrutura de transportes e energia. Função na rede urbana. São Paulo apresenta uma função urbana muito ampla e diversificada e realiza fluxos exclusivos, mercado de ações da Bovespa, por exemplo, e raros. Com isso, é a principal cidade da rede urbana nacional. São Paulo é considerada uma cidade global, pois a sua estrutura econômica e informacional é muito importante para todo mundo. Possui ampla estrutura de tecnopolos e de telecomunicações, além de ser sede de grandes empresas multinacionais e aeroportos. A função urbana, rede urbana e hierarquia urbana dessa cidade é superior às outras do país, por isso tem grande relevância nacional e internacional. Economia. Na década de 70, o setor de serviços ganhou maior destaque na economia paulistana. As indústrias migraram para o município da Grande São Paulo, como ABCD, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Diadema. Hoje, a capital paulista é o centro financeiro da América Latina e, por isso, ainda recebe de braços abertos brasileiros e estrangeiros que trabalham e vivem na cidade de São Paulo. O estado de São Paulo é o mais desenvolvido do país, é responsável por mais de 33% do produto interno bruto, o PIB, algo próximo aos 550 bilhões de dólares. São Paulo tem como base principal de sua economia a indústria metalúrgica, mecânica, automobilística e autopeças, equipamentos mecânicos, satélites, equipamentos eletrônicos, telecomunicações, produtos químicos, plásticos, álcool, têxteis, aviação, papelaria, alimentos, minerais não metálicos, entre outros. Depois os serviços, incluindo as finanças e o comércio. Cultura. A principal riqueza de São Paulo é a diversidade cultural. Definitivamente é uma cidade de imigrantes, assim como o resto do Brasil, mas pode-se dizer que em São Paulo a diversidade foi uma das maiores. São comuns as famílias europeias, japonesas, árabes, sul-americanas, chinesas, libanesas, entre outras. O resultado disso foi uma grande diversidade cultural. A variedade de bares e restaurantes é incrível e é possível sentir-se em qualquer parte do mundo dentro de São Paulo. Antigamente, era conhecida apenas pelo turismo de negócios. Agora, no entanto,
Já se fala em turismo gastronômico, turismo cultural e turismo. Problemas atuais. A partir do final dos anos 50 e início dos 60, o já grande fluxo migratório de estados do país se intensificou. Os nordestinos são a maior parcela de migrantes, acompanhados de mineiros. Esse aumento populacional tem como reflexo uma expansão ainda maior para a periferia e um agravamento da desigualdade social, refletindo geograficamente e economicamente. A periferia se expande e também se verticaliza. A pobreza e a violência também crescem na periferia. Trânsito. Dono de uma frota de mais de 5 milhões de automóveis, 10 mil ônibus e 600 mil bicicletas, a situação em São Paulo é devagar, quase parando, literalmente. No pico da manhã, a velocidade média é de 23 km por hora. À tarde, 27 km por hora. Há dias que são registrados de 120 a 140 km de lentidão, causando uma demora excessiva do percurso, fazendo com que as pessoas percam tempo de vida, tendo aproximadamente um quarto de um período laboral perdido na locomoção. Violência urbana. A média de 58 homicídios por 100 mil habitantes coloca a cidade como a quarta capital mais violenta do país. A violência não é homogênea em São Paulo. Está concentrada principalmente nas periferias, não por acaso, as regiões mais carentes. Poluição do ar. O excesso de veículos automotores em circulação nas ruas, somado à intensa atividade industrial, são os grandes responsáveis pela poluição atmosférica paulistana. Quem mora em São Paulo sabe o quão insalubre é respirar. Habitação e saneamento. 30% dos paulistanos vivem em favelas, cortiços ou loteamentos clandestinos. O problema habitacional deve ser resolvido junto com o problema de distribuição de renda. O problema é a inviabilidade de se preservar o verde e evitar a poluição de nascentes e rios se não há planejamento urbano. As áreas de ocorrência desse tipo de moradia, precárias, acabam sendo o foco de degradação ambiental generalizada.